Nas janelas da cidade, cada luz guarda uma história. Uns choram em silêncio, outros tentam recomeçar. Tem gente sonhando e gente só tentando respirar. O tempo corre, os dias se atropelam e o coração, sem perceber, vai ficando cansado, vazio, desatento. Há tanto barulho lá fora que esquecemos o som da alma. Em meio ao caos, há um ritmo mais antigo, mais sábio, mais vivo, o ritmo de quem caminha com Jesus. Desacelerar não é parar, é voltar a andar no compasso certo, é reencontrar o descanso, a fé, o propósito. Porque a pressa rouba o sentido, mas a graça nos ensina a respirar outra vez. Meus irmãos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 42. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 42. Eu preciso confessar para vocês que esse ano foi um ano de muitas emoções aqui na comunidade, né? Eu sempre faço uma curva docente com vocês. O que é isso, Rômulo? Eu tenho um objetivo, onde eu quero chegar, ensinando vocês ao longo do ano. Por isso vocês vão se lembrar que esse ano nós estudamos algumas coisas. Os 10 mandamentos, lembram? Vocês lembram de uma outra série chamada Abençoados? Eu fui extremamente abençoado com as bem-aventuranças. A gente estudou uma outra série muito legal que foi sobre algumas doutrinas da reforma. Agora eu vou dizer para vocês que de todas a que mais Rômulo, a que mais me abençoou está sendo essa, sim. Porque lembram que o Eugene Peterson conversou com a gente sobre os 3 P's, de onde nasce uma série de reflexão. Não nasce da minha cabeça, não nasce, tive uma visão de Deus, até porque eu não tenho. Nasce de 3 P's. Primeiro P, pessoas. Segundo P, problemas. Terceiro P, palavra. Pessoas, problemas, palavra. O desafio de uma comunidade cristã é o desafio de não ficar pregando obviedades que ninguém entende. O desafio de uma comunidade cristã é, a partir de pessoas de verdade, com problemas de verdade, responder isso com a palavra. Se a Bíblia, como nós acreditamos, é cheia de autoridade, suficiente, inerrante e inspirada, ela vai ter resposta para pessoas com problemas de verdade. E essa série é muito boa porque ela nasce de um problema de verdade que vocês têm. Em novembro de 2025, cariaciquenses ou gente da Grande Vitória está cansada. Cansados. Cansados de várias formas. Cansados fisicamente, porque a gente está chegando num final de ciclo. Agora, já vamos entrar em dezembro, então, desde julho e agosto, quando vocês foram maltratados, com aqueles 2 meses com 31 dias cada um, vocês chegaram mortos, não aguentam mais, cansados, sinceramente cansados. Cansados porque tem demandas de final de ano, quem trabalha com empresa tem balanço, balancete, quem é dono de empresa acabou de sofrer uma facada no bolso chamada 13º, e eu quero dizer para você que foi só o princípio das dores, porque essa foi só a primeira parcela, ainda tem a segunda, mas está tudo bem, deu uma sangradinha no caixa da empresa, mas você se preparou, né? Um ano todo, não foi? Deus deu graça. Ô Jesus, calma que dia 20 está aí, tem a segunda, tá, Daniel? Fica tranquilo. E tem que pagar. E o pessoal que recebeu, que está alegre, que está feliz, já aprendeu que não tem que gastar tudo, né? Então, dá uma guardada aí, tá bom? Não vai morrer não, porque ainda tem dia amanhã. Cansados, existencialmente cansados. Nós ficamos numa geração existencialmente cansada. Como assim, Rômulo? Sem futuro. Sem objetivo de vida. Uma geração que não está cansada só fisicamente, uma geração que está cansada existencialmente.
Muitos de nós levantamos de manhã e hoje então vai ser o dia que você vai viver a crise do domingo à tarde. A crise do domingo à tarde é: por que é que eu tenho que acordar amanhã de manhã? Tudo de novo, tudo como antes no castelo de Abrantes, sabe? Segunda-feira de novo, terça-feira de novo, quarta-feira de novo, parece que não acaba nunca. E aí, chega sexta-feira, tem a outra síndrome, que é a da insatisfação e insuficiência. Meu Deus do céu, a semana toda, não consegui fazer, não deu. Entra semana e sai semana. Não sabe o quê, por que está vivo, o que tem que fazer, as demandas ordinárias da vida não são suficientes, aí começa a buscar euforia, e aí sabe o que é isso? Existencialmente cansados, não é só fisicamente cansados, é existencialmente cansados, isso é natural, sem propósito. E aí, essa série está dizendo assim, a cultura, o mundo, a Babilônia, Sodoma, vai olhar para você e dizer assim: campeão, está na hora de acelerar, vamos lá, é a hora do sprint final, vai, só um pouco mais, é um pouco mais de dopamina, vamos mais, é um pouquinho mais de adrenalina, é isso aí. Aí você vem para o culto e o pastor olha para você e fala assim: meu lindo, você nasceu para ser cabeça e não nasceu para ser cauda, vamos lá, tem mais para você, tem vitória para você, é só um sacrifício, é só mais um pouquinho, e aí você não aguenta mais. Então o que a gente está dizendo para vocês? Parem, desacelera. Existe uma outra forma de viver, que não é com o ritmo da Babilônia, que não é o ritmo da nossa cultura, com essa ideia de fazer. Jesus, ao longo dessas semanas, está dizendo assim: vivam no ritmo ou como os meus discípulos. Desacelerar para viver no ritmo dos discípulos de Jesus. Viver no ritmo dos discípulos de Jesus não significa ser preguiçoso, porque quem não trabalha também não come. Viver no ritmo dos discípulos de Jesus não significa viver a vida de qualquer jeito. Por quê? Porque discípulos de Jesus fazem como se fizessem para o Senhor. Então eles fazem como os melhores possíveis. Porque pode parecer paradoxal desacelerar e começar a ser ruim de serviço. Para Jesus não é assim. Existe um ritmo de vida mais antigo, como os discípulos de Jesus. Falamos de agenda, falamos de andar com Deus, falamos na última semana sobre ter uma vida devocional, em que conversamos sobre solitude, silêncio, oração, devoção, dependência, parar e ter tempo com Deus, agenda para viver ciclos, andar com Deus, porque quem anda com Deus nunca anda desamparado. E hoje eu quero conversar com vocês sobre desacelerar. Mas para que desacelerar? Para ter calma no coração. Para ter um coração mais calmo, menos agitado. E para isso, eu estou trazendo o nosso próprio Senhor Jesus para conversar com a gente sobre 4 conselhos para a gente servir com o coração descansado. Verso 42 diz o seguinte para nós, de Marcos capítulo 10. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos orar, meus irmãos? Deus, em nome de Jesus,
Ajuda a gente a compreender a palavra do Senhor. Ilumina a gente para compreender a palavra do Senhor e viver a palavra do Senhor. Ilumina seu povo só para te compreender. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, desacelerar para a gente servir com o coração descansado. Ô Rômulo, o que é que você quer dizer com servir com o coração descansado? Há duas coisas que a gente precisa primeiro pensar aqui. A primeira coisa que a gente precisa pensar é a visão que você tem de Deus. Essa é a primeira. Então, logo, a segunda é a maneira com a qual você se relaciona com o Senhor. Muitos no nosso tempo, no tempo do progresso, no tempo da aceleração, no tempo daquilo que Byung-Chul Han ensinou para nós como almas infartadas, o tempo dos burnouts, o tempo em que a gente diz que não tem tempo, o tempo do cansaço crônico. Nós nos relacionamos com o Senhor exclusivamente numa relação de clientela. O que é isso? Se nós olharmos para a nossa agenda diária, como nós nos relacionamos com o Senhor? Poucos de nós, gente, no século 21, temos devoção a Deus. Poucos de nós temos não só devoção, poucos de nós temos tempo intencional de relacionamento com Deus. Nas palavras do Salmo 1, o século 21 não é um salmo em que nós temos deleite em Deus. Por quê? Porque a vida dos cidadãos do século 21 tornou-se trabalho para consumo, trabalho para realização, trabalho para entretenimento, trabalho para capacidade de poder investir em alguma coisa. Essa é a dinâmica da sua vida. Você trabalha para comprar, você trabalha para ter, você trabalha para manter. É só isso. É trabalho e dinheiro. E como descansa? Com entretenimento. Então, trabalha, dinheiro, Netflix. Trabalha, dinheiro, série. Trabalha, dinheiro, viagem. Trabalha, dinheiro, dorme o dia inteiro. Essa é a dinâmica da gente. E isso é o homem do século 21. A sociedade do cansaço, como o Byung-Chul Han nos diz, ela é assim. Você estruturou toda a sua dinâmica de vida assim. Qual é o problema? O problema é que a nossa agenda é mal organizada. Porque então, a gente se mata de trabalhar. Como o dinheiro é um ídolo, você nunca tem suficiente. E quando você tem, você precisa guardar ele a todo custo, porque se você perder qualquer centavo, qualquer prejuízo que você tomar, e como ele é o nosso Deus, você acha que você perdeu tudo e a sua vida não tem mais sentido. E quando você não aguenta mais é entretenimento. E aí é só farra, pinga e foguete. Qual é o problema disso? O problema disso é que isso faz com que você viva a vida completamente sem propósito. Você esquece o Senhor. Aí, quem é o Senhor nessa vida? Ele é só aquele que, em primeiro lugar, não atrapalha as minhas conquistas. Porque a nossa cultura é uma cultura em que a gente passa tanto perrengue, tanta dificuldade, que quando você vive um tempo de bonança, você fica desconfiado, não fica? É tanto perrengue que quando acontece uma coisa boa, você fala, mas não é possível, será que é comigo? Por que isso? Porque nós não entendemos que o Senhor gosta de nos abençoar. A gente não entendeu que o Senhor é o Deus da providência. E aí, o que eu quero dizer com isso? Essa dinâmica de vida
A gente só acha que a gente está debaixo do castigo de Deus, debaixo de luta, debaixo de deserto, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Quando vem um tempo de bonança e ele vem por causa do Senhor, você desconfia. Opa, isso é falta de fé. E Paulo diz para os romanos que sem fé tudo é pecado. É uma maneira pagã de se relacionar com Deus. É uma maneira medrosa. Segundo, se por um lado a gente acha que Deus não tem prazer em nos abençoar, automaticamente Ele não vai ser digno da gente se relacionar com Ele. Porque a gente não tem tempo para Ele. A gente não gosta de ficar perto dEle. E aí, como vai ser um serviço para um Deus que a gente aprendeu que não quer coisa boa da gente? Que não quer dar coisas boas para nós. Como vai ser um serviço para um Deus que a gente acha que só quer que a gente cumpra um monte de regra para Ele, e quando a gente desliza na primeira, Ele está pronto para engolir a gente, porque é assim que a gente aprendeu. No final, o século XXI criou um cristianismo clientelista, em que você acha que está sozinho. E não tem ninguém com você e por você. Porque você não vê Deus mais como um pai. Você vê Ele como um dono de loja ou um chefe gerente de banco que vai te dar alguma bênção ou algum financiamento. O Senhor já não é mais aquele com o qual a gente tem prazer em se relacionar, conversar, andar com Ele. Igrejas estão cheias de gente, mas com pouca gente que gasta tempo no secreto, por exemplo. Os ajuntamentos estão cheios, mas o secreto está vazio. Porque a gente não quer mais ouvir a voz do Senhor. A gente não quer mais gastar tempo com Ele. A gente quer que Deus não nos atrapalhe. E quando está tudo muito difícil, aí a gente procura, porque a gente não tem mais recurso, então a gente vai até Ele. E é isso que a gente está chamando aqui hoje de coração pesado e cansado. Com a visão errada de quem é o Senhor, e com a visão errada de relacionamento com o Senhor, irmãos, como é que nós vamos nos relacionar com Ele? A vida com Deus passa a ser distante e pesarosa. Porque nós nunca temos contato com o Senhor. E aí a nossa alma não respira. E quando a gente acha que vai fazer alguma coisa para Ele, vai ser por obrigação, constrangimento, e o que é pior, só para receber alguma coisa em troca. Os crentes do século XXI vão se relacionar com Deus para ter coisas em troca. Vão se relacionar com Deus por culpa. Vão se relacionar com Deus por obrigação. Logo, a vida cristã passa a ser um fardo nas costas da gente. Não há coração que aguente isso. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente precisa desacelerar para alinhar o coração e descansar o coração, para começar a servir o Senhor pela razão correta, da maneira correta. O texto que nós lemos está no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Você vai se lembrar que os apóstolos começam com a tradição oral. Eles começam a ir, e a primeira igreja está em Jerusalém. Logo depois estoura uma perseguição enorme. Eles vão para Antioquia. De Antioquia eles começam a espalhar e plantar igreja. Começa isso, primeiro Pedro vai até Cesareia. Depois Paulo e Barnabé são enviados para plantar as primeiras igrejas, e ali o evangelho se espalha, e o resto é o Novo Testamento. Os apóstolos começam a morrer, e quando eles começam a morrer,
o registro dos apóstolos precisa ficar. Por quê? Porque a fé que nós temos, isso é importante vocês entenderem, a fé que nós temos é a fé apostólica. Vocês não viram Jesus. Ninguém viu Jesus. Só os 12. E eles testemunharam o que viram. Quando eles testemunham o que viram, e esse era o objetivo deles, nós estamos embasados em Cristo, que é a pedra angular, e no fundamento que são os apóstolos. 1 Coríntios capítulo 3. O que vem depois é a igreja, que está embaixo do fundamento, embaixo está a pedra e o fundamento dos apóstolos. O que são os evangelhos? Não são biografias de Jesus, mas registros teológicos daquilo que os apóstolos viram. Isso são os evangelhos. Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você não está lendo biografia de Jesus. Você está lendo documentos teológicos que testemunham que ele é o Messias, o Filho de Deus, o cumprimento da promessa, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Às vezes alguém fala-me assim, mas o que Jesus fez entre 0 e 30 anos? Não interessa. Não é esse o objetivo. Não é uma biografia. Aqui é um texto que está preocupado em mostrar quem era o Redentor e qual é o papel dele no grande plano da redenção de Deus. E o Evangelho de Marcos, que vai ser escrito na década de 50, ele vai ser escrito por Marcos debaixo da autoridade de Pedro. E ele é o primeiro registro que chega para a gente. Ele é um testemunho para Romanos, porque os cristãos começam a ser perseguidos. Nesse contexto, Marcos está dizendo para nós que 2 discípulos começam a discutir sobre, para variar, sobre quem é o maior no reino dos céus. E mais do que isso, eles estão discutindo sobre quem vai sentar à direita e à esquerda de Jesus no reino dos céus. É bem evangélico isso. É bem presbiteriano isso. Quem é melhor do que quem? Quem vai sentar à direita? Quem tem mais performance? Quem é o preferido de Deus? E isso é Tiago e João que fazem, e a narrativa dos outros evangelhos, especialmente de Mateus, colocam a mãe de Tiago e João ainda intercedendo por eles, num ato de insanidade. Anota isso. O reino de Deus não é sobre e não é para quem tem a melhor performance religiosa. O reino de Deus é para quem se rendeu humildemente ao Rei dos Reis. Ou seja, não é pelo esforço, não é pelo ego, mas pelo Evangelho. Muito do nosso coração cansado ao servir o Senhor é porque no final das contas, nós achamos que servir a Deus é por barganha. Nós achamos que servir a Deus é pelo nosso muito esforço. Nós achamos que servir a Deus é pelo nosso ego e não como uma expressão de amor. Nós servimos a Deus não com o ritmo da cruz, mas nós servimos a Deus com o ritmo da performance. E nós não servimos a Deus com o objetivo comunitário, missiológico da vida dos discípulos, mas com egoísmo. Corações descansados vão entender algumas coisas. E a primeira é que andar com Deus e servir a Deus é uma expressão de descanso. Ô Rômulo, como assim? Olha o verso 45. Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para fazer o quê? Meu amado, você pode achar que no cristianismo é sobre como você agrada a Deus. Porque em religiões de quaisquer matrizes,
é sobre o que você faz para agradar a Deus. E eu entendo isso porque na nossa cultura, o mundo trabalha com essa vertente de trabalha para acúmulo. O mundo trabalha com essa ideia de trabalha para se destacar. Só que você já percebeu que esse ciclo do trabalha para acumular, trabalha para se destacar, isso cansa, faz você não chegar a lugar nenhum, você tenta de tudo e a gente não consegue nada. Quando você traz isso para o reino de Deus, você acha mesmo que servir ao Senhor não é um exercício interior que a gente faz a priori, mas um exercício religioso que a gente faz do lado de fora. A gente acha mesmo, e muitos de nós fazemos isso, nós servimos a Deus por culpa. Por exemplo, tem gente que não tem pecado não confessado, e por não ter pecado confessado, ele acha que a partir de fazer caridade, fazer coisa boa, ajudar as pessoas, ele acha que uma coisa vai compensar a outra. O cabra tem uma vida completamente torta e aí ele acha que por ter a vida torta e não confessar, não mudar de vida, ele acha que é isso que vai fazer com que ele agrade a Deus. Porque sempre é a lógica da barganha. O evangelho não funciona na ótica do trabalho, o evangelho não funciona na ótica da barganha, nem nesse tipo de troca. Alguns de vocês servem a Deus por expectativa alheia. Muitos de vocês servem a Deus por expectativa alheia. Por expectativa alheia eu estou dizendo que tem um monte de vocês que talvez não queriam estar aqui, mas estão para a mulher ver, estão para o marido ver, estão para o irmão ver. E aí sabe o que acontece? É uma pressão danada na cabeça e no coração da gente. Não existe sinceridade, porque o evangelho muda isso de cabeça para baixo. O evangelho, e eu estou trabalhando com vocês a ideia de uma expressão de descanso, porque o evangelho é sobre o que Cristo fez por nós. É sobre o que Jesus fez para nós. É sobre uma obra exclusiva de Jesus de perdão, restauração e reconciliação. E a partir daí, Rômulo, a partir daí eu tenho descanso. Descanso para o coração nasce de descanso na obra de Jesus. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Eu fui perdoado completamente por Ele. Então, eu descanso no amor de Jesus. Porque eu sirvo a Deus. Eu sirvo o Senhor não porque eu quero algo em troca. Eu não sirvo ao Senhor porque eu estou culpado, porque eu não dou conta da minha maldade interior. Eu não sirvo ao Senhor porque eu quero que alguém veja alguma coisa. Eu não sirvo ao Senhor, nem coloco as minhas forças nele, porque eu quero que alguém me veja. Mas eu sirvo ao Senhor porque eu fui amado. Eu sirvo ao Senhor porque o Filho do Homem veio nos servir. É isso que o verso 45 está nos dizendo. Descansar o coração, meus irmãos, é descansar o coração na obra de Jesus. Cristãos precisam parar para descansar na obra de Jesus. Por que é que eu amo? Porque fui amado. Porque perdoo? Porque fui perdoado. Porque sirvo? Porque o amor de Cristo me constrange. É isso que ele está dizendo no verso 45. Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas ele veio nos servir e ele veio dar a vida em resgate de muitos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a última vez que você conseguiu racionalizar e interiorizar no seu coração o amor de Jesus por você?
Qual foi a última vez que a obra de Jesus fez sentido para você? Eu não estou falando de exercício religioso. Exercício religioso, qualquer religião faz. Eu estou falando de qual foi a última vez que você descansou porque foi amado. Irmãos, a pior coisa que tem é nos sentirmos pressionados por não termos certeza do perdão. Você caiu, você andou de uma maneira errada, e aí acha que para ajustar a vida, você precisa fazer alguma coisa. Preciso fazer algum sacrifício? Preciso fazer alguma coisa para me endireitar? Olha a pressão. O Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é sobre descanso na obra de Jesus. Perdão, reconciliação. Talvez eu estou pregando para pessoas que hoje se sintam insuficientes diante de Deus. Talvez eu estou pregando para pessoas hoje que se sintam indignas de serem perdoadas. Talvez eu estou pregando para pessoas que não conseguem andar com Deus exatamente por não se sentirem dignas, não conseguirem ver o perdão. E talvez eu estou pregando para gente que é ativista, porque na verdade quer o primeiro lugar, quer que as pessoas te vejam. O serviço saudável para o Senhor espiritual, ele vai nascer sempre de quem em primeiro lugar é cheio de Cristo. Repito a pergunta que fiz. Qual foi a última vez que a obra de Cristo fez sentido para o seu coração? Meu irmão, você serve a Jesus não para você ser amado. Você serve a Jesus porque você foi amado. Você serve para provar algo ou porque Jesus já provou tudo o que tinha para provar para você? Você serve para ter paz ou você serve porque a paz de Cristo já te encontrou? É diferente. O Evangelho muda a maneira de nos relacionarmos com Deus. O Evangelho muda tudo. A nossa vida com o Senhor nasce do descanso na obra de Jesus. Ponto. Percebe como o que eu estou falando é contracultural? Porque eu podia estar falando para vocês terem 7 passos da vitória. É mais fácil. É pagão e mentiroso. Eu posso chegar para você e te dar 10 passos da escada de Jacó para você abrir os céus. É mentira, mas é mais fácil. Porque o seu ego vai se sentir bem, porque você está fazendo coisa para Deus. O Evangelho não é sobre isso, não. Você não busca o Senhor para ter paz. Você tem paz porque Jesus te encontrou. Você não busca o Senhor para nada, porque Ele te encontrou primeiro. Se você chegou aqui com a alma cansada, atribulada, hoje é dia de você encontrar descanso em Jesus. A obra de Cristo precisa nos trazer descanso. Desacelere para ter um coração descansado para servir. Jesus veio nos chamar ao descanso. Segundo, observem por favor o verso 43. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Se em primeiro lugar é descansar na obra de Jesus, para servir com o coração descansado, você tem que descansar na obra de Jesus. Segundo,
Você vai ter que substituir seu ego por amor. Pessoal, coisa difícil de carregar é ego. Ego é difícil demais de carregar. Todos nós temos uma visão de superioridade em relação aos outros. Todos nós. E exatamente isso que Jesus está condenando aqui. Corações carregados são corações cheios de ego. E Jesus está mandando a gente substituir esse amor e apego ao ego por amor. Como assim, Rômulo? É simples, gente. Porque o ego da gente é extremamente cansativo e barulhento. Como é que seu ego trabalha? Seu ego trabalha assim. Ninguém reconhece o que eu faço. Meu Deus, como assim? Será que ninguém vai reconhecer o que eu faço? Você já imaginou se relacionar e ser casado com alguém assim? Como é que você é casado com uma esposa que o tempo todo só faz para ter reconhecimento? Eu não estou dizendo você, marido disperso, que a mulher faz um monte de coisa e você não tem sequer o olho de olhar e falar bem assim, meu bem, que bonito, meu bem, que gostoso, meu bem, que legal. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas porque o ego gera uma fenda dentro do seu coração e você tem uma fenda de validação. Ego é assim. Então, aquele que tem uma fenda de validação, ele sempre quer ser reconhecido. E aí ele diz, será que ninguém vai reconhecer o que eu faço? Porque no final, você está querendo ser o centro da atenção e que o mundo gira em torno de você e que todo mundo se sente ao redor do rei dos reis. Quem é? Você. O ego faz isso. Ele tem essa fenda de aceitação. O ego sempre vai dizer sempre assim, você vai criar uma narrativa para você, dizendo assim, não é possível, eu sempre tenho que fazer mais do que todo mundo. O peso do ego está aí. O peso do ego está assim, não é possível, se eu não estivesse nesse lugar, ninguém vai fazer nada. Nossa, se não sou eu nessa casa, não é possível, o ego. Não tem uma pessoa para olhar isso. Se você é assim, filho, você só tem uma fenda de validação dentro de você. Você só padece desse pecado. Você é um ególatra. Você acha que você é o centro do universo. O ególatra é aquele que fala assim, sem mim, nada anda. É possível? Sem mim, nada nesse lugar acontece? O peso do ego está sempre assim. Será que ninguém vai notar meu esforço? Porque o ególatra, ele tem uma fenda de aceitação, então ele tem que ouvir que ele é bom o tempo todo. Dos outros e do eu interior dele. Então ele sempre provoca esse tipo de coisa para que as pessoas falem, e quando as pessoas falam isso, ele começa a se sentir bem porque o ego dele foi massageado. Quando ninguém fala, o que ele faz? Ele cria para ele essa narrativa de que ele é bom demais. Por isso, normalmente, você que tem problema e fenda de ego, você é tão impiedoso com os outros. Porque como não te reconheceram, o que é que você quer? Pau em quem não me reconhece. É mal. O ególatra é mal, ele é ruim. Ele é amargo. E é isso que Jesus está dizendo aqui para nós. A gente precisa substituir o ego. Nas palavras do Tim Keller, a gente tem que crucificar o ego. Porque no Evangelho, o ego é silencioso. Eu faço porque fui amado. Não interessa se ninguém me viu. Se o meu Senhor me viu, está maravilhoso. Porque eu não merecia nada e Ele fez por mim. Eu substituo o ego pelo amor.
Eu substituo o ego pelo amor sacrificial. João Calvino dizia para nós que nada é mais perigoso ao coração humano do que a busca pela própria glória. Santo Agostinho dizia para a gente que a humildade é a morada onde Cristo habita. E aqui, gente, humildade não é você pensar menos de você mesmo. Porque existe o falso humilde. Quem é o falso humilde? O falso humilde é aquele que chega perto da gente e ele fala para você assim: não, eu não mereço nada. Não, eu não quero nada. Não, eu não valho nada. Não, eu sou pecador. Não, 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 não. Mas lembrem-se que você precisa ser sábio para fazer o que é certo e o que é bom, e você tem que ser inocente para aquilo que vem do mal. O falso humilde é aquele que faz isso porque o que ele quer que no coitadismo ele seja acolhido. Ah, o Daniel está falando que ele não vale nada, então pelo coitadismo eu vou lá e falo: não, você não é assim não, que isso? Isso é o falso humilde. Ele é o famoso hipócrita. E esse tipo de gente é pior do que serpente. Porque chega sempre no coitadismo e quando você vai olhar e manifesta o coração, é pior do que demônio. Pior do que demônio. Humildade não é você não ter a visão correta de você. Por isso, nunca tenha problema em receber elogios. Você percebe se alguém tem problema com o ego ou não quando você elogia essa pessoa. Se eu olhei para você e falei bem assim: nossa, como você faz isso bem? Acolha com amor, porque eu estou reconhecendo que você faz bem. A única coisa que você precisa saber é se eu sou um bajulador barato ou não. Porque tem um monte de bajulador por aí. Misericórdia. Mas aprenda a receber elogios. Olhar e falar assim: nossa, como você faz isso bem? E isso mexeu com o seu ego? Não. Você só sabe que você é assim mesmo. Se um cara chegar para mim e falar bem assim, me der uma equação de segundo grau e falar assim: Rômulo, como você resolve uma equação de segundo grau bem, hein? Eu vou olhar para ele e falar bem assim: bajulador miserável. Eu sei lá usar fórmula de Bhaskara, rapaz. Ele tá maluco? X ao quadrado. E o cara tá mentindo. É bajulador. E se olhar para mim e falar bem assim: como você é ótimo com os números, hein? Eu falar: para, porque eu não sou ótimo com os números. Eu sou péssimo com os números. Mas se alguém olhar para você que sabe fazer trabalho manual e falar assim: nossa, como isso ficou bonito. Acolhe com o coração tranquilo. Por quê? Porque eu sou assim mesmo. Nossa, ô Rômulo, você é tão amável e doce. Bom, se eu sou, tudo bem. Isso vai mexer com o meu ego? Não, eu só sei quem eu sou. E está tudo bem. Está tudo bem. Porque eu não tenho fenda no meu caráter. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Meu ego está crucificado. Agora, a grande questão não é você pensar menos de você. É pensar menos em si. Isso é humildade. Humildade é você pensar menos em você, não sobre você. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei as minhas qualidades. Autoconhecimento para o evangelho é necessário. Eu sei o que eu faço, eu sou autodeterminado, eu sei as minhas qualidades, sei meus defeitos. Então está tudo certo, sou muito bem resolvido. Se sou bem resolvido, maravilhoso. Agora, qual é a grande questão? O ego tem que ser crucificado, porque o que cansa é pensar só em si o tempo todo. Pensar em si o tempo todo cansa. Meus irmãos, tem gente que é tão complexa e tem uma fenda no ego tão grande que até na hora de servir os outros, serve para receber tapa nas costas. E no final, o evangelho está olhando para a gente e está dizendo assim: servo inútil. Mas peraí, a gente mudou o mundo. Servo inútil, você não fez mais do que a sua obrigação. Porque o evangelho é sobre Jesus. Sabe o que cansa? O que cansa é querer a afirmação dos outros o tempo todo. Porque você vira um personagem o tempo todo.
só faz para receber em troca, só faz para ter elogio, só faz para ter as pessoas. Então, quando o ego vai desacelerando, o que acelera é o amor dentro do coração. Porque quando o ego vai se calando, é a graça que fala. E quando o ego morre, é Cristo que nasce. Então, peraí, eu amo a minha esposa porque fui amado primeiro. Então eu trabalho para entregar a parte mais frágil que Jesus me deu no último dia. Amo o meu marido porque prometi honrá-lo diante do Senhor. Cuido dos meus filhos porque são filhos de Deus. E vou entregar a minha vida por eles. Sou bom marido porque entrego a minha vida pela minha casa, como Cristo entregou a vida pela igreja. Porque o meu tesouro já foi reconhecido, já foi garantido. Amo os meus irmãos porque fui amado em Cristo. O ego da gente precisa morrer para não nos devorar vivos. Desacelere o ego e acelere o amor sacrificial. Terceiro, gente, olha o verso 45. O Filho do Homem veio dar a vida. Desacelerem para você começar a viver no ritmo da cruz. Se em primeiro é descanso, se em segundo é ego, terceiro, no ritmo da cruz. Porque o ritmo da cruz é o ritmo do discipulado. A cruz não vai acelerar o corpo, ela vai acelerar o coração. Na cruz a gente vai aprender que o serviço é sacrifício, não é autopromoção. O serviço é entrega, não troca. O serviço é doação, não negociação. O serviço é obediência e não exibicionismo. Há alguns anos eu tomei a decisão de ir à academia todos os dias de segunda a sexta. E eu tenho uma característica. Eu tenho uma sede pela vida muito grande, pelas questões últimas da vida. Eu sempre paro e quando olho qualquer fenômeno, você sempre quando me vê pensando em alguma coisa, eu, Rômulo, sempre estou pensando no quê, no porquê, para quê, qual é a razão última disso. Eu sou assim, desde que eu me descubro por gente, eu sou assim. E por onde eu passo, eu fico tentando observar os fenômenos. O que, o porquê, para quê. E eu estou sempre olhando, eu vou para a academia e eu fico olhando aquele negócio. Me chama a atenção o exibicionismo nos espelhos. Até aí, tudo bem. Mas me chama a atenção quando você vai num banheiro da academia e você vê 4, 5 homens, um do lado do outro, fazendo pose, como se fosse o Mr. Olímpia. Eles ficam assim, assim, assim. E eu estou olhando aquilo. Aí a turma na escada. Eu tenho um ritual, chego, corro. Eu sou um frango, então eu pego meia dúzia de peso. Pego pouco, porque tem que trabalhar depois, não vou sair doído. É só porque dizem que depois dos 40 o músculo vai embora e você tem que mantê-lo. Pragmático. Mas, irmãos, eu vou ser honesto para vocês que nesses últimos anos de observação, eu tenho plena convicção que é muito mais fácil construir um corpo escultural do que um homem de Deus. É mais fácil você ir para a academia, malhar, fazer plástica, botox. É muito mais fácil esticar aqui, esticar ali, do que construir um homem de Deus dentro do seu coração. O mais interessante é que construir um homem, um físico, dói, né? Dói. Você tem que tomar um monte de coisa, você tem que tomar uns trem aí, dói. Mas homens de Deus são construídos no deserto. No deserto ninguém te vê.
No deserto é o lugar onde você está sozinho, é seco, é árido, não tem ninguém te olhando. No deserto é você e Deus. Homens de Deus não são construídos no espelho. Homens de Deus são construídos no secreto. No secreto é o lugar em que você está, você e seu pai que te vê em silêncio. Homens de Deus são construídos no secreto. Porque é no secreto que a gente vê milagre, no secreto a gente ouve a voz do Espírito. No secreto a gente tem o coração moldado. No secreto a gente tem que lutar para ficar no secreto. Porque a gente não chega lá. Mas é mais fácil ir para a academia todo dia, é mais fácil ir para o jiu-jitsu todo dia. É mais fácil a gente ir para o taekwondo todo dia, jogar pelada com os amigos é mais fácil. Construir homens de Deus é mais difícil. Porque ter disciplinas espirituais, crucificar o ego, morrer para você mesmo, aguentar e suportar solidão, sofrimento, julgamento, pegar a própria cruz, é mais difícil, irmãos. É mais difícil. Mas é muito mais difícil. Só que o ritmo da cruz é o que descansa. É o ritmo da cruz que faz com que o homem de Deus seja formado. Nosso Senhor está mandando a gente caminhar no ritmo da cruz. Adão foi criado num jardim, vivia num jardim, tinha uma companheira. Jesus foi tentado num deserto, sozinho, sem recurso. Adão tinha o Senhor para andar com ele, estava com ele. Jesus estava num deserto, sozinho, olhando para Deus, dizendo: Deus meu, se você puder, passa de mim esse cálice. O ritmo da cruz é mais difícil. Mas é o ritmo da cruz que descansa. O ritmo da cruz é o que descansa. Eu estou terminando essa série chamando vocês a servirem ao Senhor a partir do ritmo da cruz. Tempo com Deus. Intencionalidade no serviço para Deus. Querendo o que em troca, Rômulo? Nada. Prosperidade para a Bíblia não é dinheiro. Prosperidade para a Bíblia não é dinheiro. Para a Bíblia, posteridade é ter uma família. Para a Bíblia, posteridade é ter um nome respeitado. Para a Bíblia, prosperidade é um homem que ama o Senhor. Para a Bíblia, prosperidade é um homem sábio, que tem no coração as palavras de Deus. Vocês percebem como até mesmo a igreja perverteu a palavra de Deus. Alguns de nós transbordam financeiramente por causa da graça de Deus e vem dele. Mas prosperidade para a Bíblia é um homem cheio da presença de Deus, que tem paz na sua casa, que entra e sai de qualquer lugar de cabeça erguida. É um homem que é conhecido no reino dos céus. Por quê? Porque anda no ritmo da cruz de Jesus. Muito do seu cansaço é porque está faltando o ritmo dos discípulos de Jesus. Eu aplico isso só da seguinte maneira. Antes de você servir a Deus, ore assim: Senhor, me livra de eu mesmo. Livra de mim mesmo. Durante o seu serviço para o Senhor, sempre repita para Ele: Senhor, é tudo por você e nada por mim. Sempre, Senhor, é tudo pelo Senhor e nada por mim. Depois que você fizer qualquer coisa para o Senhor, nunca espere ninguém e nada de ninguém. Descanse. Sempre fale para o Senhor: a obra é sua e não minha. Só um leve comentário. Irmãos, ao longo da minha vida como pastor, eu estou há 20 anos nesse negócio. Sempre as pessoas falam comigo assim:
nossa, não vai ter fulano para tocar, não vai ter ninguém para pregar, não vai ter ninguém para fazer não sei o quê. Irmãos, vou ser honesto para vocês, nunca faltou nada na obra de Jesus. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim, olha, eu não quero mais, eu vou... Beleza. Se você parar, tá tudo bem. Porque nunca dependeu de você. É sempre sobre Jesus. E Ele nunca vai deixar nada faltar na obra dele. O seu trabalho é abrir espaço para Jesus na sua vida. Seu trabalho é abrir espaço para o Senhor na sua vida. Deus, eu quero que o Senhor seja glorificado. Eu quero que os meus dias sejam para o Senhor. Eu quero que a minha vida reflita ao Senhor. Ritmo da cruz. Por fim, eu quero que vocês percebam, aqui eu estou tirando da linguagem do texto, quando ele diz, não será assim entre vocês. Percebam, a linguagem é comunitária. Verso 43, entre vocês, quem quiser ser o primeiro vai ser o último de todos. A linguagem é comunitária. Por quê? Porque para o nosso coração descansar no serviço para o Senhor, o serviço precisa ser feito em comunhão e missão. E eu termino dizendo isso para vocês. Jesus vai mostrar o serviço dele com resgate e ele diz assim, quando você descansa, você não vai competir, você coopera. Você não julga, acolhe. Você não disputa espaço, você cria espaço. Você não vai cansar as pessoas, você vai fortalecer pessoas. Você não busca a luz, você reflete a luz. A vida desacelerada vai sempre resultar numa comunidade vibrante e de missão generosa. Nunca compita, sempre coopere. Nunca julgue, sempre acolha. Nunca dispute espaço, cria espaço. Nunca deixe as pessoas cansadas porque você é chato. Pelo contrário, fortaleça as pessoas. Nunca busque o holofote, sempre reflita a luz. Sabe o que eu quero dizer com isso? Na sua casa, sirva sua família com paciência. Esposa, marido, filhos na igreja. Sirva sem comparação e sem disputa. No trabalho, seja íntegro e manso. No mundo, seja uma testemunha do Evangelho. Cadê os meninos para cantar a última canção? Desacelere. Porque desacelerar não é fazer menos, gente. Desacelerar é fazer como Cristo. Desacelerar é ter um coração descansado. O descanso do coração sempre vai ser o combustível para o serviço. E o serviço dos discípulos de Jesus sempre é o reflexo do seu Salvador. Hoje, Jesus Cristo está chamando a gente para a gente não cair num ativismo, para a gente não se esconder atrás de qualquer outra coisa, a não ser para descansar nele. E para fazer tudo a partir dele. Hoje é tempo da gente crucificar o nosso ego. E a gente começar a servir no ritmo da cruz de Jesus.